movimento começou. O lixo fede nas calçadas, todo mundo circulando, as avenidas congestionadas. O dia terminou, a violência continua, todo mundo provocando, todo mundo nas ruas, a violência... Olá, boa noite. A cena de uma professora de Santa Catarina com o rosto ensanguentado rodou o mundo e trouxe à tona um problema que está se tornando corriqueiro: as agressões contra o professor. O assunto viralizou na internet e, como sempre, gerou um acirrado debate entre os internautas. Conflitos entre alunos e educadores sempre rondaram o ambiente escolar. Só que de uns tempos para cá, a quantidade de casos e a intensidade das agressões assustam. Longe o tempo em que uma briga entre estudantes não passava de chutes e puxões de cabelo. Em meio a tantas dificuldades nos relacionamentos entre as pessoas, a nossa escola absorve tudo o que acontece no meio social. A violência urbana também emite reflexos negativos no comportamento de nossos jovens. Não raros são apreendidas armas em posse dos estudantes, alguns ainda na pré-adolescência. Um estudo da Unesco, realizado em 34 capitais brasileiras, gerou um livro intitulado Violências nas Escolas, onde foram pontuadas as causas e apontadas sugestões para reverter o atual quadro da educação no Brasil, país que ocupa o primeiro lugar no ranking mundial nesse quesito. A violência na escola é o tema desta noite do Sobre Todas as Coisas. Boa noite, Carla. Boa noite, Suzete. Boa noite também para você que nos assiste. Aqui conosco no estúdio está o professor Alan Francisco de Carvalho, que é diretor executivo do Sindicato dos Professores do Estado de Goiás. Seja muito bem-vindo. Boa noite, obrigado pelo convite. Parabéns por pautar uma questão que é tão candente, né, nos dias atuais, no ambiente escolar e na sociedade de modo geral. Obrigado e parabéns. Aqui conosco também está o representante da Escola de Paz do Brasil, seccional de Goiânia, José Carlos Riciopo. Muito boa noite, seja bem-vindo, Zé Carlos. Boa noite a todos os telespectadores. Agradeço também a oportunidade que a nossa Suzete está dando para a gente mostrar um pouco do que é a nossa Escola de Paz. E ao meu lado está a psicóloga Suzy Ruri. Ela é graduada em psicologia, mestre e doutora em educação pela UFG. Também agradecendo a sua presença, Suzy. Obrigada. Agradeço a oportunidade de falar sobre a identidade e a importância do professor na sociedade hoje. Obrigada. E você aí de casa pode aproveitar esse tema atual e mandar também a sua opinião por meio das nossas redes sociais. Tem o nosso Facebook, Sobre Todas agora também está no Instagram, Sobre Todas as Coisas TV, pelo nosso e-mail e, claro, pelo WhatsApp, 99631-1006. Eu vou começar com um dado que foi tirado de uma enquete da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que mostra o seguinte: 12,5% dos professores ouvidos, eles fizeram, parece que é uma amostragem de 100 mil professores, 12% disseram ser vítimas de agressões verbais ou de intimidação de alunos pelo menos uma vez por semana. E há um estudo que fala que esses números, eles estão muito aquém do real nas nossas escolas. Assusta, Alan? Assusta. Assusta, mas não é nova a situação para a escola, de um modo geral, para a comunidade escolar. Eu sou professor há 30 anos e passei tanto pela educação infantil não, a fundamental primeira fase, segunda fase, ensino médio e ensino superior, né? Isso é frequente. Nós do sindicato, esse percentual, por exemplo, é o que chega, é o que se revela, né? Há muita coisa que não se diz, há muita denúncia que não chega à sociedade, a autoridades, né, que devem tomar medidas, enfim. Assusta, mas não é novo, eu reitero, né? Isso é uma questão que tomou odiernamente proporções jamais vistas, né? Tanto proporções quanto formas de manifestação desses atos de violência, como a agressão da professora que nós vimos aí lá de Santa Catarina recentemente, não é? Então, rapidinho, na sua opinião, isso é um reflexo do que acontece na sociedade extramuros? Eu acho que sim, em grande medida sim, né? Especialmente nos últimos anos no Brasil, por exemplo, casos de intolerância, casos de enfim, conflitos e talvez decorrente do ambiente também maior, né, político e social do Brasil,
tenha refletido mais diretamente agora nas escolas, né, e nessa relação, que não é só, às vezes, do aluno com o professor, é também do gestor. Muitas das vezes a agressão vem de pais, inclusive. Eu fiz essa pergunta Exatamente para chegar na questão da escola de pais. Ela começa dentro de casa? Tem que ser começada dentro de casa. A partir do instante em que nós sabemos que estamos grávidos, começa ali o processo educativo do pai e da mãe com a sua criança. Aí do nascimento em diante, existem as etapas de crescimento, onde a figura do pai e da mãe presente na vida do filho é de suma importância para que esse processo educativo chegue lá na frente e não produza esse tipo de ação que está acontecendo hoje. Então, a falha maior no pensar da escola de pais está dentro da família. Tem que começar pelos pais. São os pais que são os responsáveis pela educação dentro de casa. A escola não é responsável pela educação de filho. A escola é apenas transmissora de conhecimentos. Então, o professor não tem obrigação de educar nenhum filho. E o professor Alan falou bem aqui, existem pais que vão na escola discutir com o professor que, por acaso, castiga o seu filho por ter feito uma má ação dentro da escola. Aí a gente cai naquilo que você colocou, né, Suzy, no início do programa. Há uma desvalorização do professor. O contexto tem que ser analisado né, nas suas várias faces. Nós vivemos uma sociedade cada vez mais violenta, né? E uma sociedade que destitui do sujeito a condição de controlar a sua própria vida, né? Enquanto você falava sobre a importância da família, e eu tenho, né, eu trabalho com formação de professor, trabalho com formação de psicólogos, tenho ido às escolas, principalmente às escolas públicas, e a realidade social do país, ela é terrível, né? Muitas vezes essas famílias, elas estão completamente desempoderadas, né? Destituídas do seu lugar de educação e de autoridade. A gente culpa muito a família, mas vivemos uma realidade em que a própria família já não sabe mais qual é o seu papel. E isso acaba se refletindo no papel de educador do professor, né? Nós vivemos numa sociedade em que o sentido da educação se perdeu, né? Se perdeu na família, se perdeu na escola e se perdeu no contexto social. A criança, ela é responsável, responsabilidade da sociedade. Cada criança que nasce, ela é dada à família para cuidar, para amar, mas ela é responsável de toda a sociedade, responsabilidade de toda a sociedade. Toda a sociedade tem que trabalhar em prol da formação e da boa educação e do cuidado com a criança. E a gente tem visto que as várias instituições sociais, a começar muitas vezes pelo Estado, têm falhado, né, em ajudar pais e professores a se encontrarem nesse lugar de educador, né? E essa é uma questão muito complexa e a gente precisa discutir muito em que caminhos podemos retomar, né, como contexto mesmo, como sociedade, o sentido da educação, o sentido da formação humana, né? Suzete, você comentou agora há pouco sobre essa pesquisa e ela foi publicada em 2013, né, uma pesquisa a mais recente. O interessante que você citou, 12,5% dos professores têm medo, né, de serem agredidos, são agredidos uma vez por semana. A média dos outros países, que foram analisados 34 países ao todo, é 3,5%. Então, são mais de 8% de diferença, né? E o índice é zero, só por curiosidade, em 3 países. Coreia do Sul, Malásia e Romênia, onde os professores não são agredidos, segundo esse estudo. Mas eu quero aproveitar agora para perguntar para o Alan, um outro levantamento que foi feito lá em São Paulo, o próprio sindicato perguntando se os professores têm medo de dar aula. Aqui em Goiás, existe alguma pesquisa, algum questionário nesse sentido? Vocês sabem, de forma quantitativa, que a gente sabe que de forma informal, eu acredito que sim, né? O professor tem medo de dar aula. Sim, nós no sindicato recebemos, o Sindicato dos Professores do Estado de Goiás, e aí cabe elucidar, é um sindicato de professores que atuam na rede privada de ensino, né? Desde a educação infantil, a mais tenra idade, até a pós-graduação, né, no estado inteiro.
Alan, deixa eu só abrir um parênteses. Sim. Porque a gente, quando fala em violência na escola, a gente pensa só na escola pública. Não. E é alto Exatamente. o índice de violência dentro das escolas particulares, né? É elevado, Perdão, sim. pode Elevado, sim. Essa semana mesmo nós recebemos um professor que pediu demissão, não é? Porque estava sendo ali ameaçado. E na sala, numa sala lá onde os professores recebem os pais para discutir a nota, o aluno, o desempenho, a professora foi absolutamente agredida, dizendo que ela não sabia nada. Aliás, o pai já entrou filmando, né? Filmando aquele ambiente, o celular, e dizendo que ela não sabia nada, por isso que o filho tinha nota baixa e que boa escola é aquela dos Estados Unidos, onde ela passou um bom tempo, então que aqui no Brasil não há escola boa e os professores são muito ruins. Isso é uma agressão terrível. E assim são vários casos que nos chegam, né? E a gente procura dar o encaminhamento. Pesquisa formal não há. O que nós temos são esses levantamentos pontuais. O Sindicato dos Professores de Minas Gerais, por exemplo, o Simpro Minas, ele faz essa pesquisa e ele tem um 0800 especificamente para a denúncia de violência contra o professor. Que interessante, né? Exatamente, é um 0800 para denúncia nos casos de violência contra o professor. Uma das enfermidades que afeta os professores da rede privada hoje, por exemplo, que eu acho que decorre muito desse ambiente, muitas das vezes violento, opressor da escola, é o pânico, por exemplo. Não é? Quer dizer, há enfermidades que são clássicas da condição de professor, que é a bursite, é o estresse, né? Varizes nas professoras, né? Mas o pânico tem se tornado, as síndromes diversas, tem se tornado cada vez mais frequente e que atinge a condição de professor e de professora. As doenças mentais, de uma forma geral, é uma realidade muito presente na escola. Né? O índice, e não só na escola, né, de ensino fundamental e médio, até mesmo na universidade. Né? É assustador o número de professores que fazem o uso de medicação, que estão sob tratamento médico por problemas mesmo de saúde mental. Acho que o número de licenças também tem aumentado. Sim, muito, né? muito. Inclusive nas universidades, nas boas universidades públicas, né? A pressão sobre o professor tem sido muito, muito forte. Eu gostaria de falar alguma coisa. A professora Suzy falou da fragmentação da família, vamos dizer assim. Esse ano, o nosso Congresso Nacional, realizado na época de Corpus Christi, em São Paulo, o tema do Congresso foi exatamente esse: a família de hoje fragmentada, construção e reconstrução. Quer dizer, a Escola de Paz já está pensando numa nova família, numa nova sociedade para ser reconstruída, porque da forma como está caminhando, o professor falou aqui agora, né, do pai ir falar para a professora que ela não sabia de nada, isso é o cúmulo dos absurdos. Cúmulo dos absurdos, a gente admitiu, o pai admitiu uma coisa dessa. O pai deveria ser o primeiro a falar para o aluno, perguntar para o filho dele: escuta, lá nos Estados Unidos você agia da mesma forma que você está agindo aqui? Eu tenho certeza que não, que lá ele não faria isso na escola, que ela estava lá. É interessante que a gente destaca também a agressão verbal, que pode ser sutil ou não, mas é um tipo de agressão também muito forte. Né? A gente tem um outro tipo de violência que a gente não pode deixar de falar, que ocorre também do professor ou do gestor em relação ao aluno. Sim. Mas eu até queria fazer uma pergunta. Nesse caso, quando um pai supervaloriza ou mesmo valoriza uma reclamação de um filho, e daqui a pouco eu quero que você explique para a gente o que é a Escola de Paz e o papel dela nessa discussão, quando ela valoriza essa reclamação do aluno, de uma certa forma ela está diminuindo a autoridade do professor. Lógico. Então, o que fazer diante de uma situação que é contrária que nós estamos mostrando, onde existe o desrespeito também em relação ao aluno? Bom, aí são duas perguntas, né? O autoritarismo do professor é uma realidade, né? Acho que remonta à própria história da escola. Né? A tarefa, muitas vezes, de regular, né, as relações, de controlar a sala, né, para poder trabalhar o ensino, o conteúdo que ele tem que trabalhar, muitas vezes faz com que o professor exerça, né, o poder de uma forma autoritária. Né?
Nós não podemos fechar os olhos para isso. Como professora, né, nós temos que reconhecer. Agora, o que fazer, né? Esse professor, na escola privada também essa é uma realidade, né? Esse professor, ele é um professor multitarefas, vamos dizer assim, né? Ele vive uma realidade, é raro um professor que trabalha numa única instituição, né? Muitas vezes, para conseguir sobreviver na profissão de professor, ele tem que se desdobrar, né? E esse desdobrar-se, né, tem um preço mesmo, um custo, no âmbito mesmo do controle, né, dos impulsos e da própria saúde mental, né? Então, começaria talvez uma perspectiva, né, de mudança, com uma mudança cultural mesmo, no sentido da valorização da tarefa do professor, né? Que esse professor tivesse o tempo, né, necessário, a tranquilidade necessária para exercer essa função, né? E o que a gente vê muitas vezes o desvalorizar, né, social dessa profissão acaba fazendo com que ele a exerça de uma forma muitas vezes muito atribulada, né, muito sobrecarregada, e isso acaba gerando situações de estresse e de autoritarismo. Agora, quando você fala, né, que a família cobra desse professor de uma forma ostensiva, o que a gente tem visto é que, de fato, a sociedade terceiriza a educação da criança, né, para a escola, e todo e qualquer fracasso é rechaçado violentamente, né? Sem contar que essa é uma relação também que, mesmo nas escolas públicas, é vista como uma relação de prestação de serviço, né, entre cliente e empregado. Eu tenho direito. Eu tenho esse direito, né? E esses pais também têm uma outra questão, que é o lugar da criança, o lugar do adolescente na própria família e na própria sociedade, né? Ele acaba assumindo um lugar de centralidade, e ali ele não pode ser frustrado, ele não pode ser, né, contrariado, ele não pode ser frustrado de forma nenhuma, e a família acaba pressionando a escola para que, né, ela trate essa criança, né, super bem e a mantenha sempre em estado de prazer. A gente está vendo aqui, então, que parece que tudo realmente começa na família. Vou chamar nosso pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente volta para entender um pouquinho mais o que é essa escola de paz e qual que é o papel dela na sociedade. A gente volta já já. As avenidas congestionadas, o dia terminou, a violência continua, todo mundo provocando, todo mundo nas ruas, onde a paz brilhe mais que uma lembrança, sem a luz que ela traz, já nem se consegue. Violência na escola é o tema desta noite do Sobre Todas as Coisas, que recebe aqui o Alan, que é secretário de Finanças do Simpro, o diretor de doutrina da Escola de Paz de Goiânia, José Carlos, e a psicóloga e professora da Universidade Federal de Goiás, Suzy Roure. Antes da gente ouvir o José Carlos, eu quero chamá-los para a gente ver um VT. Nós fizemos um levantamento dos principais casos de violência nas escolas, casos que tiveram uma repercussão na mídia nos últimos dias. Vamos ver. 21 de agosto de 2017. O caso da professora em Santa Catarina, que foi agredida com socos no rosto e pontapés, reacende a polêmica da violência nas escolas. Márcia Frige conta que chamou a atenção do aluno pelo comportamento em sala de aula e pediu para ele se dirigir à direção. O menino, de 16 anos, reagiu com violência. A professora fez um desabafo nas redes sociais, postando uma foto com o rosto ensanguentado. 28 de agosto de 2017. Em Goiás, na cidade de Inhumas, a professora Patrícia Bueno denunciou que foi agredida por uma mãe de aluno que não gostou do filho ter sido repreendido em sala de aula. A professora levou chutes e até golpes de capacete. O caso foi parar na polícia. 12 de agosto de 2015. Uma aluna de 16 anos foi esfaqueada em Rio Verde, região sudoeste de Goiás, na porta da escola por uma adolescente de 13 anos. As duas estudavam na mesma escola e a briga teria sido motivada após uma discussão por mensagem de celular. 12 de setembro de 2015. Em Cidade Ocidental, no entorno de Brasília, duas alunas foram filmadas brigando na porta da escola. De acordo com a direção do colégio, a discussão foi iniciada nas redes sociais.
Aí a gente volta àquela questão, né? Começa em casa. Explica pra gente o que é a Escola de Paz. A Escola de Paz é uma sociedade, né, sem fins lucrativos, de caráter voluntário, né, formada por pais, como eu, como psicólogos, com professores. Quer dizer, nós temos vários associados que trabalham gratuitamente, que treinam para a gente fazer a nossa missão. Qual que é a missão da Escola de Paz? A missão da Escola de Paz é exatamente ajudar pais, futuros pais e agentes educadores a formar verdadeiros cidadãos. Esta é a missão da Escola de Paz. Como que nós fazemos isso? Nós fazemos isso através de um ciclo chamado Círculo de Debates, que nós fazemos com os pais. Nesse círculo de debate, são 7 temas que são trabalhados durante 7 semanas, juntamente com esses pais, que a gente trabalha sob a supervisão de um coordenador de grupo, anteriormente treinado para isso, e fazendo o trabalho com os pais. Como eu disse no começo... É uma conscientização da família. Como eu disse no começo, quando nós sabemos que estamos grávidos, o pai e a mãe, começa ali a educação. Porque o processo educativo, ele é evolutivo, ele não é do dia para a noite. Nós não podemos pedir que um pai, por exemplo, que nunca beijou o filho, quando chega a 14 anos, lá dentro, que aprenda na Escola de Paz que beijar o filho não é nada. Ele chega e vai beijar o filho fala, o que é isso, pai? Você está chapado? Porque nunca teve isso. Mas se ele começar a ter esse comportamento do pai e da mãe, desde o seu nascimento, que nós damos o nome de formação de vínculo afetivo. O que quer dizer isso? A criança se apega ao pai e à mãe formando um vínculo que ninguém destrói esse vínculo. E esse vínculo é que vai fazer com que o filho se transforme em um verdadeiro cidadão. Porque vai ter na família o exemplo de uma boa família, o exemplo de um bom cidadão. O pai não transgride regras, a mãe também não. Então, tudo isso são formas que dentro da família é que é feita essa educação. E isso é um processo. Não se faz do dia para a noite, de forma alguma. É um processo e não é lento. É um processo bem... Né? Já chegaram algumas participações aqui, Suzete, a gente vai ler algumas delas por enquanto. O William, do setor Jardim Marques de Abreu aqui de Goiânia, a gente falava sobre o medo, né, e sobre as síndromes que muitas vezes esses professores têm. E o William conta o caso do sogro dele, foi diretor de colégio por anos, foi agredido por um aluno, depois disso teve problemas psicológicos e se aposentou por invalidez. Né, é o depoimento do William. Tem uma professora de geografia também, a Laís, do Recanto do Bosque. Ela parabeniza o tema, diz que essa questão é muito delicada. E ela diz aqui o seguinte também: a desvalorização dos envolvidos no processo educativo formal e as pressões da legislação também engessam a atuação dos educadores. Falando sobre legislação, Alan, o que seriam essas pressões da legislação? Olha, bom, eu não entendi diretamente o que a Laís quis dizer, mas eu queria destacar o seguinte: a educação é o primeiro dos direitos sociais, né, lá na Constituição, o primeiro deles. E lá, salvo erros, no artigo 6º da Constituição, se estabelece que é um direito subjetivo e universal de todos e um dever do Estado e da família. O dever do Estado e da família. Ora, a escola é um ente absolutamente complexo, não é fácil isso, porque ela recebe, né, os inputs, as influências de toda a sociedade, do bairro, da cidade, da região e por aí vai. Mas temos que pensar que a escola é, antes de tudo, uma obrigação do Estado. Ele tem que dar as condições para que a escola funcione. E não é só a escola pública, é a educação de modo geral. Porque a escola privada é uma concessão. A obrigação é do Estado. Então, se nós fizermos uma rápida análise aí no histórico recente, desde a Constituição de 88 ou da LDB, a 9394, nós vamos ver o seguinte: as metas não foram atingidas. A formação do professor, né, a responsabilidade por criar um ambiente escolar voltado efetivamente para a educação, para a formação crítica, para a formação de cidadãos, de cidadania, é uma responsabilidade primeiramente do Estado.
porque a formação de professores, a universidade, os cursos, a pós-graduação, o preparo do professor para a atividade na escola, não é? A criação de uma gestão de um ambiente escolar propício, né, à educação efetiva. Então, eu acho que aí cabe, em primeiro lugar, essa questão. O sindicato, por exemplo, ele entra por meio de convenção coletiva de trabalho, porque esse é o seu papel. Claro, ele não se restringe somente a esse papel. Cabe ao sindicato também participar efetivamente dos fóruns de educação, como o SIMP participa do Fórum Municipal, Estadual, do Fórum Nacional. Né? Nós temos uma Confederação Nacional dos Trabalhadores de Estabelecimento de Ensino, que representa 1 milhão de trabalhadores da educação, sejam técnico-administrativos, sejam professores. Em recente medida autoritária do MEC, por exemplo, a CONTE foi expulsa do Fórum Nacional de Educação. Né? Esse ambiente autoritário de intervenção nas instâncias de discussão e debate da educação cria um clima assim. Outra questão, por exemplo, que está posta, está na ordem do dia, são as metas da nossa última Conferência Nacional de Educação, né? Que, para se atingir aquelas metas de formação de professores e tudo mais, tinha que se dispendiar verbas para isso. Essas verbas foram cortadas. Pois é, aí eu fico pensando o seguinte, como é que o professor entra numa sala de aula, como é que ele tem condições de fazer um trabalho? Ele está ali para estimular a formação daquele cidadão, daquele ser, né? Ele entra além do medo dessa violência que a gente está falando aqui, ele entra sem estrutura nenhuma para isso. Eu entendo quando a Laís faz a pergunta e diz que o professor ele é pressionado também pela legislação, né? Muita expectativa e muito das tarefas, né, de construção de cidadania foram atribuídas para a escola. Né? Então, além de ensinar matemática, o português, né? Muitos programas mesmo, né? Desenvolvimento de direito, né? A questão mesmo dos deveres, né? enquanto cidadão, esses conteúdos também são trazidos para a escola e são tarefas que são exigidas dos professores, sem contar que a própria organização das diretrizes, né, curriculares que são definidas, né, a partir do Conselho Nacional de Educação, MEC e tudo mais, acabam gerando uma série de tarefas, de atribuições mesmo, para que o professor cumpra em sala de aula. Né? E ele é avaliado por esse cumprimento, além do que as crianças que ele ensina são avaliadas, né, nas várias instâncias. E essa cobrança por produtividade, né, e por atender às demandas sociais, acaba fazendo com que a tarefa do professor seja atravessada por uma série de cobranças, né, para além daquela que é a relação dele com o aluno na sala de aula. Né? E sem contar que ele não tem a formação. E a gente ainda tem uma realidade que nas escolas públicas, né, de ensino fundamental e médio, essa realidade é menos pior do que nas escolas privadas. Né? É interessante que a palavra nem é melhor. É menos pior. Então, um professor que está sendo colocado um peso enorme, né, uma demanda de tarefas muito grande, enquanto que o processo de formação muitas vezes é sonegado desse professor, que tem que assumir as inúmeras atribuições que a escola e que o próprio Estado demanda para ele. Né? Então, ela tem razão quando diz que, para além dessa desvalorização, né, tem toda uma... E isso na escola privada também é muito sério, porque além de cumprir com todas as demandas da legislação, né, e das diretrizes curriculares, eles ainda têm que cumprir demandas específicas daquele contexto escolar e da família, né, que coloca seus filhos ali. Né? Então, é de fato uma tarefa homérica do professor hoje. Pois é, mas aí eu fico pensando, quando a gente coloca claramente que o papel fundamental da educação, da colocação de valores é da família, inclusive tem muita gente que coloca assim, hoje em dia você não tem mais as matérias de educação moral e cívica, aquelas outras, onde a gente tinha algumas noções de cidadania e de algumas coisas. Como cobrar de uma família que não tem também essa formação,
que ela passa, ela vive em função da busca da sobrevivência e que também não teve acesso a essa escola, sabe? Mas aí é que está, né? Nós vivemos numa realidade em que princípios e valores já não são mais universais como foram no passado, né? Então, por exemplo, a família que tem uma ideia do que é direito e dever, né? Hoje é completamente diferente daquela ideia de deveres e direitos que as famílias tinham, de um modo universal, há 50, 60 anos atrás, né? Todas as crianças tinham que ter hábitos sociais parecidos, né? Não respondo mais velho, peça licença, por favor, papapá, não interrompa a conversa dos mais velhos e tal. Eram valores e desde essas rotinas, né? Banais do dia a dia, até os valores maiores mesmo, né? De respeito ao outro, à dignidade humana e tudo mais. Hoje nós vivemos numa realidade em que há uma diversidade de formas de pensar. Cada família tem o seu código de valores, né? E a escola, muitas vezes, tem que lidar com essa diversidade, né? Filhos que são criados com total liberdade, às vezes com permissividade excessiva, né, que beira a falta de respeito, há crianças que são criadas com alguma noção de formação mesmo de valores humanos, né? Então, essa é uma tarefa hoje muito mais complicada, né? A formação da criança é muito mais diversificada, os canais de formação também são muito mais diversificados. Se você antes tinha família, comunidade, a igreja, hoje você tem inúmeras fontes, né, de formação para essa criança. Então, não é uma tarefa muito fácil. Zé Carlos, eu até queria saber se esse círculo de debates, esse círculo é levado para as escolas? É levado para as escolas. Escolas públicas também? Qualquer escola que pede esse círculo de debate, nós vamos. O ano passado mesmo, eu dei esse círculo na Escola Mônica de Carvalho, ali no Novo Mundo. Eu ministrei o círculo lá. Sabe quantas pessoas tinha? 8 alunos. Quer dizer, os próprios professores não frequentaram o círculo de debate. O próprio diretor. Quer dizer, nós estávamos lá mostrando para esses alunos valores, como a professora Suzy está falando aqui, como o Alan está falando aqui, que a parte da escola, eles estão muito bem explicando aqui. Agora, a parte da educação, que é na família, é isso que está faltando. A família não está assumindo o seu papel de educar. Ela está transferindo essa educação para a escola, o que não é permitido. Ele tem que aprender a respeitar os valores dentro de casa, são diferentes, é lógico que mudaram os valores, mas ele tem que saber que quando ele sair de casa, lá fora, ele vai ter limite. Ele tem pessoas que têm o mesmo direito que ele, e ele tem que respeitar esses direitos. Ele não pode simplesmente achar que ele está dentro da casa dele, lá na rua. Ele está numa sociedade onde existem deveres, existem limites. E nós, pais, temos que mostrar exatamente essa diferença aí. Aonde existe direito, aonde existe dever. É interessante isso que o José Carlos está falando. Recentemente, lá em Valparaíso, a Secretaria de Educação começou a ministrar workshops, né? E até baseado naquela metodologia de inteligência emocional do psiquiatra Augusto Cury. Eu queria saber a opinião de vocês, né? O nome da palestra é a arte de construir relações saudáveis. Vocês acham também interessante essa questão da inteligência multifocal, usando o termo do Augusto Cury? Bom, é um tema que está na moda, né? Mas a questão é muito mais complexa do que isso, né? Não é uma palestra, um ciclo de debates, um momento de conscientização sobre emoções que vai, de fato, mudar toda uma consciência coletiva, né, cultural, do que é, de fato, a questão da cidadania, né? Nós vivemos hoje uma sociedade que ilude os indivíduos, né, de que eles são livres, né, e de um sentido completamente errado de liberdade, né, que a liberdade ela só existe porque precisamos viver em conjunto, é um limite, é uma luta que temos porque temos limites a serem respeitados, né. E essa ilusão, muitas vezes, né, leva essa sociedade
totalmente narcísica, né, e voltada para o próprio prazer, né, a entender ou a, né, dizer para a criança, entre aspas, né, de que ela vai viver uma condição de prazer inesgotável, que ela não vai ser frustrada, né, que ela não precisa de limites. Né? Exatamente. E a vida social exige limites. Né? Só é possível viver num grupo se nós tivermos no laço social um contrato que nos dê a certeza do que é o meu direito, o que é o meu dever. Né? E essa ilusão, né, muitas vezes que é reproduzida no processo educacional, acaba contribuindo mesmo para que o pai perca a noção desse lugar também. Né? É preciso colocar esses limites, né? Esses princípios têm que ser, eles não vão ser assimilados de maneira espontânea, né, por uma produção inata. Né? Os limites são construídos socialmente, os acordos são construídos socialmente. Né? E é preciso que cada instituição social, a família, a escola, a comunidade mais imediata, os meios de comunicação, né, entendam que a formação para essa cidadania é uma responsabilidade coletiva. Né? Nós vamos chamar mais um intervalo, Alan, e depois eu quero que você analise uma opinião de uma educadora que diz o seguinte, que falamos muito aqui em escolas autoritárias, no modelos autoritários. Eu ouvi uma palestra, eu não me lembro se foi da ex-secretária Raquel Teixeira, e hoje, né, voltou a ser secretária, mas é uma palestra bem antiga, onde ela dizia o seguinte, a gente, não muito antiga, mas ela dizia o seguinte, nós temos um modelo de escolas do século XIX, um professor do século XX e um aluno do século XXI. É difícil essa combinação dar certo, né? Um modelo autoritário de escolas, numa juventude, no momento em que os adolescentes, se certo ou errado, não é a questão, mas vivem uma liberdade realmente muito grande, isso é igual a insucesso mesmo. A gente vai falar sobre isso e colocar mais participações, ainda dá tempo de você mandar sua mensagem 99631-1006. A gente volta já já. Se alguma coisa boa vem de repente acontecer, depois da chuva, a paz fez o mar da revolução invadir meu destino, a paz. A violência nas escolas é o tema desta noite. Alain, eu quero abrir com você, te perguntando como o jovem poderia participar mais da escola, de maneira que ele se sentisse, de fato, pertencente àquilo. Eu acredito que se ele achasse que a escola é um espaço dele, até a questão da preservação do patrimônio, do físico da escola, talvez tivesse uma outra, fosse visto de uma outra forma, né? Então, eu falava agora há pouco da complexidade que é a escola, né? Como espaço social de transmissão de conhecimento e de construção de outros e de convivência, né? De construção da cidadania, um cidadão crítico, aberto, democrático, receptivo, né? Isso que a gente idealiza, o professor idealiza muitas coisas, né? Mas isso é bacana, porque isso é um rumo. Certinho. É um rumo. Nós precisamos da utopia. Professora Suzy, da utopia. O Eduardo Galeano, tem aí nas redes sociais circula muita matéria um sábio uruguaio, né? Escritor uruguaio, Eduardo Galeano. Aí diz que num debate com um argentino lá na Colômbia, e aí perguntaram, mas para que serve a utopia? Ele disse, para caminhar, para caminhar. Ela nos orienta a caminhar, a busca do... Então eu dizia dessa complexidade do poder público federal, estadual, municipal, de estabelecer as políticas públicas, que isso tem uma interferência direta, porque depende de verba e de políticas de formação e de qualificação dos professores. No caso hoje federal, nós temos um problema que é o não atingimento das metas da Conferência Nacional de Educação e outros objetivos lá da LDB 9394 de 96. Isso é uma tragédia. Cada ano que a gente perde, professora Suzy, na educação, é uma verdadeira tragédia para uma geração e para o país. Então, isso por um lado. Por outro lado, os destinatários dessas políticas, aí, professores, a gestão escolar, os pais e os alunos. A professora Suzy falava de maneira muito interessante sobre o acordo
do pacto necessário de convivência, né, para a escola. Ora, não se pode prescindir da participação dos pais, não se pode prescindir da participação dos alunos, e aí não importa que idade, viu? Não é esperar ele ficar adolescente para se manifestar, não. Com 6 anos ele sabe muita coisa de como conviver com o coleguinha e tudo mais. É com o professor e com a gestão da escola. Ora, o regimento escolar ganha, então, um papel fundamental. O regimento escolar não pode ser uma peça de gaveta, né, que quando chega lá alguém do conselho, que tem poder fiscalizador, que pede o regimento, esse regimento é discutido de fato, ele é debatido, quem participa? Os professores participam, os pais vêm, né? Muitas das vezes, às vezes nem participa tanto, José Carlos, nem os alunos. Então, essa necessidade de se construir um regimento escolar, com todos participando, né? E que seja não uma peça de ideal ali, esse não pode ser. Esse tem que retratar a realidade ali, né? Porque é ali essa questão de aceitar a norma, os alunos terem esse sentimento de criar as regras, participar da criação das regras e a elas se submeterem também. Serem responsáveis, Serem né, responsáveis, cuidar daquele regimento, porque é uma coisa dele também. Né? Então, por mais dificuldades que tem a família hoje, por todas essas metas sociais que as famílias às vezes querem, né? Quer que o filho seja médico a todo custo, porque você sai da faculdade de medicina, no primeiro ano você ganha 20 mil reais. Isso para a classe média pode ser o meu dia. Exatamente. Essas metas sociais hoje dessas famílias de classe média, o negócio precisa ser visto. A própria família fazer essa reflexão. Né? Essa reflexão, né? É exato, do que ela quer com a escola. Então eu acho que essa questão do regimento escolar, né, que de fato exista, que seja resultado de um debate forte sobre, por exemplo, o uso do celular. Nós tivemos um professor no ano passado que foi demitido por justa causa, porque teria feito apologia de uma ideologia em sala de aula. O filho de uma pessoa que é da justiça gravou, não podia usar o celular, porque no regimento está escrito. Eu não sei se o aluno participou da elaboração daquele regimento. O professor foi demitido por justa causa. É um pouco essa história chamada escola sem partido, né? Exatamente. Que é uma outra discussão, não deixa de ser uma forma de violência. É um outro programa. A gente quer falar sobre isso também aqui, sabe? Chegaram algumas participações, Suzete, vou ler aqui primeiro. É polêmica, já vou adiantar, mas é do Raimundo Marinho, ele mora no estado do Pará, na cidade de Rio Maria, está acompanhando a TV Brasil Central, obrigada. E ele diz o seguinte, que ele estudou em escola militar e se vocês acham que a educação deveria ser militarizada para voltar a funcionar. A educação não precisa ser militarizada, né? A educação precisa ser assumida com a responsabilidade e o valor que ela tem, né? A escola militar, ela tem um respeito pela hierarquia, né? Um apreço à construção mesmo da disciplina, né? Voltada para o sucesso da aprendizagem do aluno, que pode ser um modelo aplicado em qualquer forma de gestão escolar, né? O que nós precisamos entender é que cada escola, né, e cada sistema educacional precisa encontrar formas de trabalhar o lugar desse professor, a valorização desse professor, a valorização desse contrato social, dos acordos que são feitos dentro da escola, né? E eles sejam de fato respeitados. Na escola militar, eles são respeitados pela via mesmo da hierarquia do poder, né? Da disciplina, que é, de uma certa forma, característica do sistema militar, né? Mas isso pode ser construído também de uma forma democrática, né? Dialogada, acordada nas outras várias formas de ensino. A gente talvez não precisasse dos colégios militares se nós tivéssemos aí uma outra sociedade. Se sociedade, o sentido, né, de educação não tivesse se perdido, né, nós não precisaríamos recorrer a um modelo de escola militar como forma de entender um sucesso de educação, né? Você pode falar, Zé. Respondendo a esse ouvinte, né, esse telespectador, tão longe, realmente a professora Suzy tem razão. Não precisa ser militarizada, precisa ser disciplinada. E aqui o professor Alain citou um exemplo do regimento interno.
Ora, o regimento interno, que vem lá de cima, ele não é o regimento da escola, porque não há participação do aluno, não há participação dos pais e talvez nem dos professores. E mais ainda, uma escola de um setor, ele tem comportamento diferente de outro setor. Então, aquele outro setor deve ter um outro regimento formado naquela região para atender tem que ser feito de acordo com aquela comunidade. Aquela comunidade, exatamente. Outra participação aqui, Suzete, é do Marcos Edson, do Jardim Maria Inês, Aparecida de Goiânia. Ele é professor de cursos de pós-graduação. E ele cita aqui a síndrome de burnout. A gente falou muito sobre síndrome do pânico, depressão. Perguntar para o Alan, né? Porque jornalistas e professores encabeçam a lista aí. Sim. Que pedem licença por síndrome de burnout. O que é a síndrome de burnout? Explica de forma para o nosso telespectador. Para explicar com competência, eu vou pedir à professora Suzy que eu faça. Mas eu queria, antes disso, fazer... Inclusive, nós temos um diretor que é da área da psicologia e que está fazendo ciclos de debate no sindicato sobre a saúde do professor, e a síndrome de burnout é um dos temas que vai ser discutido. Mas para explicar a competência, professora Suzy, mas só uma questão, é preciso não confundir a escola militar, como ela se constrói hoje, inclusive aqui no estado de Goiás, que é por meio da Polícia Militar, da PM, com a escola militar tradicional do Brasil, que é aquela do Exército que vem lá do século dos 1800. Aquela é uma outra escola, muito diferente daquilo, como tem no Rio de Janeiro, não é? Como tem em São Paulo, basicamente. Interessante, eu sempre associei a Polícia Militar. Então, existe escola do Exército. Exatamente, é uma escola tradicionalíssima, né? Escola naval. Escola naval. Então, é uma outra questão. Mas, rapidamente, nosso tempo está acabando. Síndrome de Burnout é um esgotamento mesmo por excesso de trabalho, esgotamento psíquico, mental, por excesso de trabalho. Né? E que vai redundar numa série de outros sintomas. Né? Certo. Nós temos que acabar o programa, mas nós toda segunda-feira a gente dá uma dica de filmes relacionados ao tema que a gente discute aqui. A nossa sugestão de hoje é um filme francês, Entre os Muros da Escola, que aborda exatamente a relação entre o professor e o aluno, né, Carla? Isso, a gente está vendo aí um pouquinho do trailer. Ele ganhou a Palma de Ouro no Festival de Cannes, é um filme de 2008. E o interessante é que mostra a relação desse professor aí, ele dá aula de francês numa escola da periferia. E às vezes a gente acha que só no Brasil ou países subdesenvolvidos vai ter algum problema na relação entre aluno e professor. E a gente vê que não, já começa quebrando esse tipo de tabu. E esse filme também põe em questão fatores muito importantes, como a indisciplina, a postura do professor na sala de aula, qual a melhor metodologia, se são práticas de advertência ou punição, ou se é a prática de você fazer o seu aluno pensar por si mesmo. A Suzy assistiu o filme também, pode comentar um pouquinho aqui com a gente? O filme é fantástico e, de fato, ele faz pensar mesmo, né? Como construir uma outra possibilidade de organização mesmo, né? Da sala e do processo escolar. Né? Tem outro filme, né, José Carlos? Tem um outro filme, chama-se O Começo da Vida. É uma série da Netflix que mostra o papel do pai, não da mãe, o papel do pai hoje na vida do filho. Chama O Começo da Vida. É um filme muito interessante também, e tem série e tem no Google. Pode procurar no Google que tem um resumo do filme. Certo, e só tem um convite para fazer também, não é isso? Tem um convite para fazer no dia 28 de setembro agora, daqui a duas semanas. Nós teremos o nosso 37º seminário, que está na mão da Suzete ali, o nosso 37º seminário da Escola de Paz, que vai tratar do assunto Família Solo Vital, lá na Fundação Tiradentes. Fundação Tiradentes, não, o seminário, este. Certo. Não, essa é a missão, né? Eu acho que está com o senhor. Será? Tá. E quantos achou? É este aqui. Família Solo Vital. É no dia 28 de setembro agora, a partir das 19h30, na Fundação Tiradentes, que fica ali no fundo da rodoviária, esquina, rua, aquele contorno, esquina com a Avenida Goiás Norte. Isso. Fundação Tiradentes, a partir das 19h30, nós teremos o nosso 37º seminário com esse assunto, Família Solo Vital. Certo. E, Suzete, já que a gente está falando de palestras, a professora Suzy também vai ministrar, participar de um evento que é a Jornada de Vida Cristã e Saúde Mental. Você vai falar justamente sobre limites, é isso, Suzy? Os limites, valores, formação humana, né? Quando?
dia 22 e 23 de setembro. Quer dizer, ajuda também nesse tema aí da educação. Isso. Onde? E A entrada é franca. seminário... Avisa que a entrada é franca. Esse evento vai acontecer no Seminário Presbiteriano. Mas eu tenho 2 outros convites. Esse semestre nós temos o 12º Congresso do curso, né, de Psicologia da UFG, e temos o Simpósio da Educação, que é um evento bienal, e temos pesquisas lá, né, sobre a questão da violência e da identidade do professor, né? Então, estamos todos Gostaria convidados. também de fazer uma referência. De 29 de setembro a 1º de outubro, ocorrerá em Brasília a conferência da CONTEA, da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Estabelecimento de Ensino, como eu disse, representação em todo o país de 1 milhão de trabalhadores. E ali nós vamos lançar uma campanha nacional que é contra a desprofissionalização do professor, né? E vai ser lançado, mas já adianto que ali a marca é a seguinte: apagar o professor é apagar o futuro. Sim. Muito bom. Obrigada, Alan. Prazer receber você aqui. Obrigado pela oportunidade, José Carlos, Suzete. muito obrigada pela sua presença. Eu que Foi um agradeço prazer o conversar convite com em nome você. da Escola de Paz. Obrigada. Suzy, obrigada. Eu que agradeço o convite. Carla, uma Obrigada. boa noite. Boa noite. Só vou registrar mais uma participação Claro. da Letícia do Jardim América. Obrigada, viu, Letícia? E você sabe, este programa tem reprise no sábado às 7 da noite. Na outra segunda, nós estaremos aqui com um novo tema. Boa noite e até lá. Dias melhores virão, com tudo a favor. Se alguma coisa boa vem de repente acontecer, depois a chuva à toa, o sol